Hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos tirados do livro Introdução ao Velho Testamento, escrito por Donald D. Turner. É um prazer ter você aqui, eu espero que você possa tirar o maior proveito possível da lição de hoje, debaixo das mais ricas bênçãos de Deus. E nós vamos continuar com o tópico A Autoridade do Antigo Testamento. A autoridade do Antigo Testamento foi confirmada por seus nomes divinos. Foi o Senhor Jesus Cristo quem deu o nome ao que chamamos de Antigo Testamento. E juntamente com o nome, mostrou que é autoritativo. Em João 10,35, Cristo o chamou de Palavra de Deus e também de As Escrituras. Essa última designação foi repetida diversas vezes pelo Senhor, como lemos em Mateus 4,4. Toda palavra que procede da boca de Deus. Enquanto que a passagem paralela de Lucas 4,4 diz abertamente toda palavra de Deus. João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida da Imprensa Bíblica Brasileira. Uma comparação entre João 18,37, que diz: Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, com João 17,17, a tua palavra é a verdade, o que certamente incluía o Antigo Testamento, nos dá um título para o Antigo Testamento, a verdade. Romanos 15:8. Em Mateus 4, versos 4, 7 e 10, o Senhor referiu-se ao Antigo Testamento com as seguintes palavras: está escrito. E em 5:21 e 38 usou a expressão foi dito aos antigos. Mas nos versículos 27, 31 e 43 diz claramente foi dito. Quando Cristo perguntou em Lucas 10:26 ao doutor da lei, que está escrito na lei? Como interpretas? Não houve dúvida sobre que lei ele estava se referindo, visto que muitas vezes empregou tal designação para todo o Antigo Testamento. Mateus 5:18, Lucas 16:17. E em Lucas 24:44 chama-o de na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na última ceia, usou da expressão sangue da nova aliança, Marcos 14:24, que deve ser comparada com Hebreus 9:15, onde encontramos as palavras primeira aliança e nova aliança. Esses nomes na boca do Filho de Deus manifestam a alta estima e a autoridade que ele dava às antigas Escrituras. Para ele, eram a própria palavra de Deus. Os apóstolos também acrescentam seu testemunho. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3:2 que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Seu constante emprego da expressão que diz a Escritura, como apelando a uma autoridade divina, nos dá sua ideia do significado do nome Escritura, Romanos 4:3 e Gálatas 4:30. A Escritura é usado muitas vezes nas epístolas para designar o Antigo Testamento. Romanos 9:17, 1 Coríntios 15:34, Gálatas 3:8, 1 Timóteo 5:18, Tiago 2:8, 1 Pedro 1:20 e assim por diante. No próprio Antigo Testamento, encontramos vários nomes usados em referência às mesmas Escrituras. O Salmo 119 é uma maravilha da literatura. Consiste de 22 estrofes de 8 versículos cada. No original hebraico, cada grupo de 8 versículos iniciam com a mesma letra, passando por todas as 22 letras do alfabeto hebraico, e quase todos os versículos, que somam o total de 176, falam diretamente da palavra de Deus, que é chamada por diversos nomes nesse Salmo 119, como lei, prescrições, mandamentos, preceitos, juízos, decretos, palavra, testemunhos, promessa, etc. Nesse salmo, a palavra de Deus é exaltada por 176 vezes. No Salmo 138:2, lemos: Magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Somente um livro autoritativo tem direito a títulos ou nomes divinos como esses. A autoridade do Antigo Testamento é confirmada pelo uso que Cristo dele fez. Quando Jesus Cristo atribuiu a Abraão as palavras que aparecem em Lucas 16, ao relatar a história do rico e de Lázaro, estava manifestando bem claramente a divina autoridade do Antigo Testamento. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos.
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Certamente que o Senhor Jesus considerava o Antigo Testamento como a revelação da verdade de Deus aos homens, e tão eficaz quanto autoritativo. Notemos também o que ele diz em Lucas 16:17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Em seu conflito com Satanás durante os 40 dias de tentação no deserto, Cristo usou passagens do Antigo Testamento como autoridade final para derrotar o inimigo. Mateus 4:1-11, Lucas 4:1-13 e especialmente Mateus 4:10. O Senhor usou da mesma tática com os homens quando os saduceus e fariseus vieram para discutir com ele, e isso porque, para ele, o que Deus disse nas Escrituras era final. João 10:34-36, 5:37-47, Lucas 20:37-39 e os versos 41-44 também. Jesus Cristo, segundo registrado no Novo Testamento, citou o Antigo Testamento cerca de 35 vezes. Quando pregou na sinagoga de Nazaré, encontrou seu texto no livro de Isaías. Em Mateus 15, repreendeu os escribas e fariseus hipócritas por transpassarem o mandamento de Deus, citando Êxodo 20:12 e 21:17, e logo lhes aplicou a profecia de Isaías 29:13, conforme Mateus 15:1-10. Igualmente em João 5:46 e 47, o mestre menciona qual o motivo pelo qual não criam em Moisés, ensinando assim que o Antigo Testamento é parte vital da revelação em Jesus Cristo. Sobre isso falaremos mais nos capítulos seguintes. O Senhor Jesus Cristo testificou a origem divina do Antigo Testamento ao chamá-lo de a Palavra de Deus, como por exemplo em Mateus 15:4, quando, ao citar a lei no livro de Êxodo, disse: Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe. E também no versículo 6 afirma: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Não se trata aqui de uma aprovação como a de muitos que até falam bem do Antigo Testamento, mas sim de uma sanção do Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, à lei de Deus. Assim como as leis de uma nação formuladas pelo parlamento ou congresso, por petição do rei ou do presidente, necessitam da assinatura do primeiro magistrado para que se tornem autênticas e postas em execução, assim também Cristo estampou seu selo divino à antiga lei. Esse endosso real da parte do Filho de Deus nada acrescenta à inspiração ou ao caráter sobrenatural inerente da Bíblia, que na sua visão aparecia como um todo perfeito. Pelo contrário, concede àquilo que já é perfeito a autoridade adicional incomensurável que a sanção real lhe comunica. A autoridade do Antigo Testamento é confirmada pelo uso que dela fizeram os apóstolos. Em sua primeira ação juntamente com os demais discípulos, depois da ascensão do Senhor Jesus, Pedro justificou seu procedimento usando escrituras do Antigo Testamento. Atos 1:20. Em seu sermão no dia de Pentecostes, quase a metade do sermão consta de citações diretas do Antigo Testamento. Quando Estevão se defendia diante do Sinédrio, todo o seu discurso, com exceção dos 3 últimos versículos, foi tirado do Antigo Testamento. Atos 7. Quando Paulo fez seu primeiro sermão em sua primeira viagem missionária, introduziu seu tema com 6 versículos que repassavam a história do Antigo Testamento, e depois apoiou todos os seus argumentos em citações tiradas daquelas escrituras, a metade do seu discurso compondo-se de referências tiradas do Antigo Testamento. Atos 13. No primeiro concílio da Igreja, ao decidir a controvérsia sobre a relação dos gentios para com a lei, Tiago baseou a decisão sobre uma passagem do Antigo Testamento, Atos 15. E assim podemos seguir adiante por todas as epístolas. Os apóstolos empregaram o Antigo Testamento como autoridade suprema para cada argumento, e todas as suas crenças tinham de estar de conformidade com seu ensino. A autoridade do Antigo Testamento foi confirmada pelo uso que o Espírito Santo fez dele.
Outra prova da autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus é a sua utilidade. Os homens mais espirituais testificam de uma experiência após outra quando Deus lhes falou por intermédio das promessas e declarações do livro santo. Quantas almas não têm encontrado nos Salmos os mesmos pensamentos que passavam por seus corações? Portanto, servem como veículos para expressar nossas esperanças e nossos agradecimentos ao Senhor. E também servem como orações, solicitando-lhe a ajuda. Essa constante utilidade é um selo divino. Na obra História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, de Angus e Green, há 4 razões da utilidade do Antigo Testamento. 1. Ainda que a maior parte do Velho Testamento fosse dirigida a uma nação, contudo ele prescreve muita coisa para o ser humano, contendo princípios de moralidade que são universais e eternos. Os preceitos dados a Adão e os 10 mandamentos, e ainda as lições de todo o livro, ilustram e reforçam a verdade moral. Uma parte considerável da história do Velho Testamento é a história do governo de Deus. Nesse governo, Deus revela o seu próprio caráter e o nosso. E por isso, todo e qualquer ensino que se possa tirar de uma narração desse gênero deriva dessa parte do volume sagrado. Além disso, a impossibilidade de alguém poder salvar-se pela lei é claramente patenteada nessa primeira dispensação. Portanto, o Velho Testamento foi dado em parte para nos mostrar o nosso estado pecaminoso e para nos encerrar naquela fé que mais tarde haveria de se manifestar. Gálatas 3:23. E para esta nova fé, a lei antiga é uma introdução. Ensinava ela aos que eram humildes e espirituais na primeira dispensação alguma coisa do plano da salvação, que na segunda devia ser revelado. E por isso aparecem na lei os tipos, as profecias, os sacrifícios, com oferecimento de perdão ao penitente e a revelação de um Deus pronto a perdoar, embora a maneira em que o perdão havia de ser recebido, a provisão divina que havia de revelar a união da justiça com a misericórdia, não fosse inteiramente compreendida, até que a obra redentora de Cristo teve a sua realização. A primeira dispensação teve, sem dúvida, outros fins em vista. Foi preservado o conhecimento do verdadeiro Deus, conhecimento que podia ter desaparecido. Mostrou também o efeito da verdadeira religião, mesmo nas suas formas menos perfeitas. Porém, os objetivos já mencionados foram provavelmente os principais. Sua autoridade para o dia de hoje. Antes de deixarmos esse tema, convém-nos notar certos ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos que dizem respeito ao alcance da lei de Moisés. Cristo ensinou que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Disso não temos dúvidas. Ele cria nas histórias escritas no mesmo, Mateus 11:23, e declarou repetidas vezes que tudo o que os profetas disseram teria que se cumprir. Lucas 24:44, 46, Lucas 24:25, João 15:25, etc. Também é uma verdade eterna o que o Antigo Testamento ensina concernente ao caráter de Deus, Lucas 20:37 e 38. Tudo isso serve para nós e também é útil hoje, tanto como nos dias em que foi escrito, e por toda a eternidade permanecerá de pé. Não obstante, há uma parte do Antigo Testamento cujos ensinos com suas aplicações e obrigações de observância terminaram com a cruz de Cristo. Jesus Cristo disse em Mateus 11:13 e em Lucas 16:16 que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. O Divino Mestre declarou que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, João 10:35 e assim por diante, que as suas próprias palavras eram de Deus, João 12:44 a 50, e que o Espírito Santo haveria de guiar os seus a toda a verdade, João 14:26, colocando assim igualmente seu selo divino sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento, inspirado conforme sua promessa, toma lugar preeminente na vida do crente de hoje em dia e nos ensina que a antiga lei de Moisés, ainda que tenha sido transmitida por Deus, já não está em vigor para conosco.
Cristo cumpriu e executou toda a penalidade imposta por aquela lei. Romanos 10:4, Colossenses 2:14, Filipenses 3:8 e 9, Gálatas 3:23 a 39, etc. Em Mateus 11:27 a 30, Cristo ensina que o Pai lhe tinha entregue todas as coisas e que nós devemos nos dirigir a Cristo para obter a salvação e nunca procurá-la na lei. Cristo estabeleceu uma nova aliança, Mateus 26, versos 27 e 28, e tomou o lugar da antiga, Hebreus 8:13, de modo que hoje não observamos os rituais, as festas, os sacrifícios, etc., da lei de Moisés, nem consideramos suficientes seus preceitos, Mateus 5, 21 a 47. Pelo contrário, devemos nos considerar mortos para todas essas coisas, a fim de vivermos no poder de uma nova vida outorgada por Cristo. Colossenses 3, 1 a 4, Romanos 6, 1 a 14, João 14, 18 e 19. O próprio Deus não sofre alteração quanto ao seu caráter, poder e atributos, Tiago 1,17, mas o progresso do plano de Deus para a redenção da humanidade e nossa condição de obedientes ou desobedientes faz com que ele mude sua maneira de tratar conosco. Marcos 12, 1 a 12. Em resumo, a autoridade do Antigo Testamento fica provada por seus nomes divinos como Palavra de Deus, Lei, Mandamentos, etc., pois tais designações exigem que a Bíblia tenha autoridade divina. Fica provada por B, o uso que Jesus Cristo fez do Antigo Testamento como palavra final em toda a controvérsia, a base de todo o ensino, e sua sanção divina ao Antigo Testamento. A autoridade do Antigo Testamento fica provada por C, o uso que fizeram dele os apóstolos. D, o uso que faz dele o Espírito Santo. Fala ao homem como homem, ensina-lhe a impossibilidade de salvação por meio da lei e prepara-o para aceitar a mensagem do Novo Testamento, a salvação que é dada por pura graça. A autoridade fica comprovada também por sua autoridade para os dias atuais. Suas verdades eternas nunca sofrem transformação. Porém, Jesus Cristo cumpriu a lei de Moisés, cancelando os sacrifícios levíticos, e na qualidade de Cordeiro de Deus, deu sua vida para tirar os pecados do mundo. Nós vamos continuar nosso estudo com o próximo tópico, que é o propósito do Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo forneceu o tema das Escrituras do Antigo Testamento quando disse: "São elas mesmas que testificam de mim." João 5, 39b. Veja também Lucas 24, 27 e os versos 44 e 46. Também nos deu o principal propósito do Antigo Testamento ao declarar: "Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?" João 5, 46 e 47. O tema principal do Antigo Testamento é Cristo, ou seja, a redenção da humanidade. Ponto A. O Criador em relação com suas criaturas. Uma Bíblia sem propósito é inconcebível. Alguém já disse: se Deus não pode revelar a si próprio, não é Deus. E se pode, mas não o faz, então não é moral. Por quê? É possível responder da seguinte maneira: sem uma revelação da parte de Deus, o homem não tem responsabilidade alguma. E sem responsabilidade, já não poderá haver julgamento final. Não há motivo ou razão para a história do universo, e se não há desígnio ou plano, já não existe um Deus pessoal. Por que Deus inspirou a Bíblia? Porque ama o homem. Deus não fez o homem para esquecer-se dele em seguida, mas, bem ao contrário, deseja ter constante comunhão com ele. Mediante as Escrituras Sagradas, o homem pode conhecer a Deus e saber como entrar em sua presença e ter comunhão com ele, correspondendo assim ao seu amor. Se Deus não tivesse desejado ter criaturas capazes de conhecê-lo e de compreender seus planos, teria se contentado em criar animais irracionais, que não têm consciência da existência do seu Criador. Porém,
Uma das características ou capacidades que acompanham o conhecer a Deus é o livre-arbítrio, uma vontade independente. O fato é que o Criador desejava ser amado pelo homem que criou, amado livremente, por ser digno do supremo amor de sua criatura, não por imposição. O fato do homem possuir livre-arbítrio abriu-lhe o caminho da possibilidade de pecar, o que realmente fez, desobedecendo a Deus e duvidando da sua palavra. Desde então, Deus vem operando a redenção do homem e a Bíblia é o instrumento vital nas mãos de Deus, Espírito Santo, para efetuar essa redenção. Jesus Cristo é o Redentor. O Espírito Santo opera no coração do homem para que se aproxime de Cristo com fé. E isso é explicado amplamente no Novo Testamento. Milhares se convertem ao Senhor sem saber que ao menos existe o Antigo Testamento. Apesar disso, os ensinos do Novo Testamento, que conduzem o homem à fé salvadora em Jesus Cristo, são o desenvolvimento lógico das verdades fundamentais expostas no Antigo Testamento. Crer no Novo Testamento e descrer do Antigo Testamento ou negá-lo seria uma anomalia, uma falta de lógica. Além disso, acusamos aqueles que aceitam o Antigo Testamento, mas não o Novo Testamento, de que não compreenderam o Antigo Testamento. O terceiro capítulo de 2 aos Coríntios explica o caso dizendo que os judeus não cristãos, ao lerem o Antigo Testamento, têm como que uma venda sobre seus corações, pelo que também não são capazes de entendê-lo. Se tivessem uma compreensão mais perfeita dos ensinos do Antigo Testamento e crescem de todo o coração no que ali é dito acerca do Messias, aceitariam o Senhor Jesus e creriam na Bíblia inteira. João 5, 39 a 47. As palavras do apóstolo Paulo em Gálatas 3:24 estão de acordo com o que dissemos acima, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio era o servo encarregado de preparar a criança para a escola e para o mestre. Em Gálatas 3:19, também é citada uma das coisas que esse aio, a lei, faz, preparando os corações para que confiem em Cristo. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Ou, conforme se diz em Romanos 3:20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A consciência despertada acusa o homem de pecado, e o indivíduo que conhece seu estado de pecador é também aquele que ouve a chamada daquele que diz: não vim chamar os justos e sim pecadores. Marcos 2:17 e Mateus 9:13. O propósito do Antigo Testamento, portanto, é revelar Deus e sua vontade de modo suficiente para preparar o homem para aceitar a Jesus de Nazaré como Filho de Deus e seu Salvador pessoal. É uma revelação verídica e autoritativa, embora parcial e preparatória. Ponto B. O fio escarlate, ou a linha de sangue. Para que se compreenda melhor o tema e o propósito da Bíblia, em confirmação do que dissemos, é útil seguir o desenvolvimento do Antigo Testamento da doutrina do sacrifício, chamada às vezes de fio escarlate. Depois faremos o mesmo com a linha real de Cristo. O fio escarlate. Tal expressão tem origem bíblica em Josué 2, 17 a 19, em que os 2 espias enviados por Josué a Jericó aconselharam Raabe a atar um fio escarlate ou vermelho à janela de sua casa, que foi o sinal da redenção ou salvação para ela e sua família. Josué 6, 25. O mesmo tema é ilustrado por um antigo costume inglês. Toda corda ou cabo da armada britânica tinha de ter um fio de cor vermelha entretecido em todo o comprimento do mesmo, como sinal de que pertencia ao rei. Onde quer que um cabo fosse cortado, ali estava a cor do sangue. Igualmente, Deus pôs um fio escarlate na Bíblia, o desenvolvimento da doutrina do sacrifício. Em Gênesis 3:21, verificamos que Deus vestiu a nudez de Adão e Eva com peles de animais, porque as folhas de figueiras não eram suficientes para fazê-lo. Foi necessário o sacrifício de animais e o derramamento de sangue para ter as peles com que foram cobertos os dois depois que pecaram. Essa é a primeira menção feita por Deus de que ele estava tomando uma providência para cobrir o pecado. Desse ponto em diante,
o homem é responsável perante Deus de ter compreendido que só com a perda de vida se pode penetrar até a sua presença. A oferta da ovelha feita por Abel, que foi aceita, enquanto que a oferta de frutos da terra feita por Caim não foi aceita por Deus, ajuda-nos a perceber o fio escarlate e ver que a lição foi aprendida por um e rejeitada por outro dos irmãos. Quando Deus admoestou a Caim, antes que matasse seu irmão, Gênesis 4, 6 e 7, usou as palavras "o pecado jaz à porta", palavras que podem ser igualmente traduzidas por "o sacrifício pelo pecado está à porta", ou à mão. Noé fez um altar e sacrificou animais a Deus quando saiu da arca, Gênesis 8, 20 e 21. Abraão levantou diversos altares a Jeová, Gênesis 12, 7 e 8 e 13 e 18. E Deus estabeleceu com ele um pacto de sangue, Gênesis 15. Porém, no sacrifício de Isaque sobre o altar, sua mão refreada e o animal oferecido em substituição nos dão um retrato claríssimo do Calvário, a ponto de ficarmos admirados. Mais uma vez vemos o fio escarlate na história. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo israelita que estava escravizado no Egito, esclareceu que tal libertação tinha o propósito de levá-los a sacrificar a seu Deus, Êxodo 3:18. Quando o faraó propôs que o povo saísse sem seus animais, os israelitas se recusaram a aceitar a proposta porque necessitavam de animais para o sacrifício, e porque o ato de sacrificar uma vaca, por exemplo, era uma abominação para os egípcios. Isso tornava necessária a saída dos israelitas daquele país. Êxodo 8, 25 a 27 e 10, 24 a 26. Em seguida lemos a história da primeira Páscoa, durante a qual o sangue do cordeiro sacrificado foi posto nas vergas e ombreiras das portas, como sinal de que a morte passaria por cima deles sem tocá-los. É um testemunho fortíssimo sobre o Cordeiro de Deus, sacrificado a nosso favor, mas que só é eficaz quando seu sangue é aplicado aos nossos corações, mediante a fé em Cristo. Os sacrifícios levíticos e todo o sacerdócio baseado nesses mesmos sacrifícios, juntamente com os sacrifícios oferecidos de conformidade com essas leis durante todos os séculos que decorreram até Cristo, nos proporcionam um sinal seguro para seguir o fio escarlate através de todo o Antigo Testamento. Os detalhes dos sacrifícios levíticos serão examinados mais adiante, ao estudarmos o livro de Levítico. Porém, os diversos animais e pássaros sacrificados e o uso que se fazia do seu sangue nos mostra claramente o fio escarlate. Levítico 17:11 é digno de nota. A vida da carne está no sangue. A história de Balaão em Números 22 a 24 é muito interessante. Não sabemos como aquele profeta da Mesopotâmia sabia preparar altares e oferecer sacrifícios de animais aceitáveis a Deus e assim entrar em comunhão ou em contato com Deus ou Jeová. Mas o caso pelo menos ensina que Deus deu testemunho dessa verdade até naquele país estrangeiro. No livro de Josué, não somente temos a história do fio escarlate, já mencionado, mas também vemos em Josué 8, 30 e 31, como o chefe militar dos israelitas fez um altar no qual foram oferecidos holocaustos a Deus. Depois da morte de Josué, os juízes ofereciam sacrifícios ao Senhor, como se percebe em Juízes 6:24, 21:4 e 1 Samuel 7:9. Quando o povo deixava de servir a Deus de conformidade com sua lei, começava a sofrer. Porém, ao buscar a sua face, era salvo de seus opressores e se convertia a ele. Os reis também ofereceram sacrifícios a Jeová, como Saul, 1 Samuel 13:9, Davi, 2 Samuel 6:13 e 24 e 25, Salomão, 1 Reis 8, 62 e 63, Ezequias, 2 Crônicas 29, 20 e 27, e também os governadores como Zorobabel, Esdras 3:6 e Neemias, Neemias 10, 32 e 33. Isto nos leva ao fim do tempo do Antigo Testamento. Desde Gênesis 3, no princípio da história do homem, até o fim do Antigo Testamento,
temos acompanhado o caminho do fio escarlate. A primeira promessa da vinda de um Redentor, Gênesis 3,15, menciona que Satanás haveria de ferir o Senhor no calcanhar, o que sucede somente numa crucificação. Pelo que é em Gênesis 3 que tem início o fio escarlate, que prossegue por muitas profecias em diversos livros, até chegar à vinda do Filho de Deus à Terra em forma de carne humana, para cumprir o que havia sido predito a seu respeito. Vejam algumas profecias acerca do Senhor quanto a seu sacrifício na cruz. Seria entregue por um traidor, Salmo 41:9, cujo fim é dado com detalhes, Salmo 69:25 e 109:8. Seu preço foi fixado, Zacarias 11:12 e 13. Seria açoitado, Isaías 56. Não seria julgado com justiça, Isaías 53:8. Seria abandonado e desamparado, Salmo 22:1 e Zacarias 13:7. Dar-lhe-iam vinagre com fel, Salmo 69:21. Seria traspassado, Gênesis 3:15, Salmo 22:16, Zacarias 13:6, Isaías 53:5, Zacarias 12:10. Seria zombado pelas multidões, Salmo 22:7 e 8. Suas vestes seriam divididas, mas lançariam sorte sobre sua túnica, Salmo 22:18. Sua sepultura, Isaías 52:9. Sua ressurreição, Salmo 16:10 e 17:15. E sua ascensão, Salmo 18:5 e 6, 24:7 a 10, 110:1 e 16:11. Ponto C. O fio purpúreo, ou a linha real. A cor púrpura era usada pelas famílias reais como sinal de sua realeza ou nobreza. Ester 1:6, Daniel 5, versos 7, 16 e 29. Por traçar o fio purpúreo, entendemos provar através do Antigo Testamento que Jesus Cristo é da linha real, o Messias prometido aos judeus, o Filho de Deus e o Filho de Abraão. Deus prometeu enviar um Redentor para salvar toda a humanidade. Promessa essa que teve início em Gênesis 3,15, na qual é desvendado que o Redentor seria semente da mulher. Acompanhando a genealogia de Lucas 3, vemos que Jeová escolheu a linha de Sete entre os filhos de Adão e a linha de Sem entre os filhos de Noé. Em Gênesis 12:3, 15:4 e assim por diante, apresentamos que o Salvador, que haveria de abençoar a todas as famílias da terra, seria filho de Abraão. A genealogia de Mateus 1 começa por isso mesmo com Abraão, o que é suficiente para demonstrar a qualquer judeu que Jesus de Nazaré foi o Messias prometido por Deus. Em Gênesis 12:12 notamos que Isaque foi escolhido em lugar de Esaú. Na bênção que Jacó deu a seus filhos é profetizado que o cetro seria de Judá. Gênesis 49:8 a 10. De modo que assim ficamos sabendo a qual das 12 tribos pertenceria o Redentor, segundo a carne. 1 Crônicas 5:2, Miqueias 5:2. Dentre os descendentes de Judá foi escolhido Davi, segundo Samuel 7:12 a 17, Salmo 89:3, 4, 34 e 37. Conhecer esses informes referentes àquele que Deus haveria de enviar para salvar o homem do seu pecado é de fundamental importância. Se Jesus de Nazaré não tivesse cumprido todas essas profecias de que, quanto à carne, seria da descendência de Sete, Sem, Abraão, Isaque, Jacó, Judá e Davi, e que seria filho de uma mulher virgem, e portanto sem pai humano, não poderia ser nosso Salvador. Nesse caso, teríamos de esperar por um outro que cumprisse todas as exigências profetizadas, sem uma exceção sequer. Ora, hoje em dia seria impossível tal coisa, pois ninguém entre os judeus pode provar que pertence a esta ou aquela linha, visto que os livros das genealogias se perderam. Se Jesus Cristo não é o Messias, já não pode haver Messias, e a pobre humanidade encontra-se sem esperanças de salvação. Porém, glórias sejam dadas a Deus, os livros genealógicos foram preservados até a vinda do Senhor Jesus, para que se cumprisse tudo o que está escrito a seu respeito. Lucas 24, 44 a 46, João 20, 31. E agora temos a certeza de haver confiado no príncipe de Judá,
no filho de Davi, a quem o próprio Davi chamou de seu Senhor. Marcos 12, 35 a 37. Sem o Antigo Testamento, com suas múltiplas profecias, tipos, ensinos preparatórios, etc., o mundo não teria podido compreender a vinda de Cristo. Mesmo depois de milênios de preparativos, e contando com tão perfeita revelação como as Escrituras do Antigo Testamento, muitos poucos esperavam por ele ou o seguiram quando ele apareceu. Para o crente de hoje em dia, sua fé é fortalecida por ter conhecimento dessa preparação que se prolongou por séculos, ensinando a necessidade do derramamento de sangue para ser efetuada a remissão de pecados, a necessidade de santidade para alguém chegar até a presença de Deus, etc. Sim, Deus Pai não enviou em vão. Graças a Deus, pois, pelo Antigo Testamento. Em resumo, Jesus Cristo nos ensinou qual o propósito principal do Antigo Testamento: preparar o mundo para nele crer. O Criador em relação às suas criaturas. A Bíblia foi escrita para benefício da humanidade, revelando-lhe sua necessidade de um Salvador divino. O fio escarlate, traçado através de todo o Antigo Testamento, prepara o mundo para compreender o sacrifício de Cristo no Calvário, efetuado para a redenção do homem. O fio purpúreo, que atravessa o Antigo Testamento, é outra prova de que Jesus de Nazaré é o Messias prometido, o Filho profetizado. Nenhuma outra pessoa pode apresentar as provas dessa realidade, senão ele. Muito obrigado por participar dessa lição e eu espero que Deus continue a abençoar você.